uma curiosidade bacana sobre a inteligência artificial lá da década de 40, para quem pensa que, pô, inteligência artificial é um tema novo, recente e tal. Tem uma curiosidade lá da década de 40, a gente até estava conversando no off sobre isso também, de um matemático chamado Alan Turing, que é o criador do teste de Turing, que talvez você já tenha ouvido falar, que esse cara, basicamente, ele tinha várias aplicações, tem algumas polêmicas relacionadas ao nome dele também, mas era um cara muito à frente do seu tempo, assim, inteligente pra caramba, e ele pensou, cara, e se as máquinas conseguissem pensar? Ou seja, raciocinar, não apenas dar uma solução, não apenas resolver um problema e me dar uma resposta baseada no que eu programei, mas conseguir fazer caminhos baseados em todo o banco de dados que ela tem e criar novas soluções, novas respostas, né? E, obviamente, eu estou dando a minha tradução disso, né? Existem vários conceitos aí na internet. E ele, então, criou esse teste de Turing para medir e para trazer, tipo, um score, né? Um teste para trazer um score do quanto eficiente a inteligência artificial seria em enganar o ser humano, né? Tipo assim, de um ser humano conversar com a inteligência artificial sem perceber... Que é o medo de todo mundo. Que é, exatamente, daí a gente entra em Black Mirror, né? Que é o medo exatamente disso, de que, né, o receio de que, pô, eu tô conversando com uma IA ou eu tô conversando com um ser humano? Então o teste de Turing é basicamente isso. E até hoje, pô, isso é década de 40, até hoje não existe, pelo menos de tudo que eu pesquisei, não existe uma comprovação de que a IA passou nesse teste. Tá? Até vocês podem fazer essa pergunta pro ChatGPT. Por quê? Porque não existe parâmetros definidos de como saber se eu estou sendo enganado ou se é real. Às vezes está certo, às vezes tu erra. Então, mas os especialistas em inteligência artificial, nós vamos passar depois algumas fontes para vocês, dizem que 2025 pode ser o ano onde isso vai acontecer. Então, se prepare. Possivelmente este ano a gente terá inteligências artificiais passando nesse teste de Turing, conseguindo enganar o ser humano ou ser mais esperto que o ser humano, se passar por outro ser humano, rompendo barreiras de QIs que a gente tem hoje. Então, enfim, tem vários avanços, várias tecnologias, várias novidades, várias coisas que tendem a acontecer aí nos próximos meses, nesse ano e possivelmente nos próximos anos também em relação à inteligência artificial.